boa tarde a todas e todos e todes. Eu sou Olívia Bandeira, sou membro da coordenação executiva do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, né, uma entidade que há 17 anos luta pela efetivação da comunicação como direito humano e pela promoção do acesso universal à internet como parte, né, dos requisitos para conquistas de direitos, né, inclusive o direito à educação, que é do tema desse workshop de hoje, né? Queria agradecer também aos participantes desta mesa, a organização do Fórum da Internet do Brasil. Queria agradecer também a Marina Pita, que é da coordenação executiva do Intervoz, que foi quem imaginou esse workshop e organizou também o workshop. Bem, o tema dessa mesa é educação à distância, desafios e oportunidades, né, e o objetivo é a gente produzir um material de referência para esse debate, que é tão importante nos dias de hoje, né, a partir desse diálogo multissetorial, que é característica do Fórum da Internet no Brasil, né, um material de referência que possa servir para problematizar a questão do EAD, do ensino à distância, e também para a formulação de políticas públicas relacionadas a essas interfaces entre educação e internet no Brasil, né, tendo como princípios os direitos humanos sociais, né, como o direito à informação, o direito de acesso à internet e o direito à educação. Vou apresentar os nossos convidados, já na ordem aqui que a gente vai fazer as falas. Da comunidade científica e tecnológica, a gente tem a Jamila Venturini, que é jornalista e mestre em ciências sociais com foco em educação pela Flaxo, da Argentina, né, acabou de defender aí sua dissertação, está com uma pesquisa fresca aí sobre o tema. Ela também é da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, LAVITS, também é integrante do Intervozes, né, onde debate bastante essa questão do tema das interfaces em educação e comunicação. É coordenadora regional da Direitos Digitales, que é uma organização que atua há 15 anos pela proteção e defesa dos direitos humanos nos ambientes digitais. Representando o setor governamental, a gente tem o Matheus Martins, que é assessor de planejamento e gestão da Secretaria de Educação da Bahia. Matheus possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é mestre em agronegócios pela Universidade de Brasília, onde estudou agroindústrias da agricultura familiar, doutorando em Economia pela Universidade Federal da Bahia, e também trabalhou como consultor de organismos internacionais, como a FAO, e também desenvolvendo estudos sobre desenvolvimento rural. Empresarial, temos o Vicente Vieira Filho, que é doutor em jogos digitais, e sócio fundador e diretor de negócios da empresa Manifesto Games, responsável pela plataforma educacional Gepeto. Né, o Gepeto é um mundo virtual de aprendizado de inglês, baseado em jogos, para apoiar o ensino online da Red Balloon, né, que é uma escola de línguas, né, usado por mais de 80 mil alunos. Representando o terceiro setor, temos a Andressa Pelhanda, que é coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né, por meio da qual também integra uma série de espaços relacionados, né, como o Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação e a Campanha Global pela Educação. Andressa é mestranda em Relações Internacionais na USP, pós-graduada em Ciência Política na FESP São Paulo, bacharel em Comunicação com habilitação em Jornalismo pela ECA da USP, desenvolveu consultoria para a Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, atuou como jornalista do Observatório da Educação, da Ação Educativa, e na assessoria do Movimento por um Brasil Literário da Aliança pela Infância, da campanha Eu Quero Minha Biblioteca da Fundação Abrinq. Também atuou durante 6 anos como educadora popular. Como relator, e que também vai apresentar sua visão sobre o tema, nós temos o Paulo Renat, que é professor universitário e pesquisador do Centro Universitário de Brasília, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, foi gestor do Ministério da Justiça na época da elaboração do Marco Civil da Internet,
e ele hoje é ativista no Instituto Beta, Internet e Democracia, que é uma organização não governamental que integra também a Colisão de Direitos na Rede, né, que é uma colisão de mais de 40 entidades que atuam pelo direito à internet e pelos direitos digitais, do qual também o Intervozes participa. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos, e antes de passar a palavra para o primeiro palestrante, eu gostaria de colocar algumas questões aqui para debate, né? O ensino à distância faz parte de um debate mais amplo sobre o uso de mídias e de tecnologias na educação, né? Um debate que apresenta uma série de dimensões, né? Algumas dimensões se referem especificamente à questão da governança da internet. Né, a gente não tem como falar em EAD sem discutir, em primeiro lugar, a questão do acesso à internet e a qualidade desse acesso. Né? É uma questão que já era muito relevante no Brasil, e ele se tornou ainda mais relevante nesses tempos de pandemia, né? Quando a maior parte das atividades, incluindo as educacionais, passaram a depender fortemente da internet. Né? E esse cenário também acabou expondo uma série de desigualdades, né, que dificultam o exercício de direitos no Brasil e podem, inclusive, aprofundar o exercício, as desigualdades no exercício desses direitos. Né? Então, assim, só para apresentar alguns dados que eu acho que são relevantes para o nosso debate, né, a TIC Domicílios 2019, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, né, mostra que 28% dos domicílios ainda não têm acesso à internet. Né? Quando a gente pensa na área rural, esse número sobe para 48% dos domicílios sem acesso. Né? A gente tem uma diferença também de classe social, né? 99% dos domicílios da classe A estão conectados, enquanto que nas classes D e E, 50% dos domicílios não possuem conexão. Né? A gente tem uma série de dificuldades, desigualdades também regionais, né? O Sudeste e o Sul do Brasil com acesso de 75%, 73% dos domicílios, enquanto no Nordeste a gente tem um índice de 65% de domicílios conectados. A gente tem, quando a gente fala também da questão da qualidade desse acesso, a gente tem um cenário em que 85% dos usuários das classes D e E acessam a internet exclusivamente pelo celular, né? Ou seja, com todos os limites que o acesso pelo celular tem, né? Não só do manejo do aparelho tecnológico, mas também dos limites de franquias de dados, né? Que muitas vezes deixam essa parcela da população e os estudantes dessa parcela da população com acesso muito limitado, principalmente às aplicações que fazem parceria com as empresas de telecomunicações, né? Como o Facebook e o WhatsApp. Né? E a gente tem um cenário também, inclusive, que tem uma diferença, uma desigualdade de raça, de etnia, que a gente precisa discutir quando a gente está falando da formulação de políticas públicas. Né? Essa exclusão digital ela acaba afetando mais negros, pobres, indígenas. Né? A TIC Domicílios, que eu já citei, ela pela primeira vez em 2019 apresentou os dados de acesso de indivíduos à internet por cor, raça, né, nessa edição de 2019, e esses dados mostram como tem desigualdade em questões raciais e étnicas, né, quando a gente tem apenas 48% da população indígena, 58% das pessoas pretas e 57% das pessoas pardas que já utilizaram o computador pelo menos uma vez na vida. Né? Quando a gente pega a população branca, esse índice sobe para 63%. Né? A gente vê um crescimento do uso da internet pelos indígenas, pelos negros e negras nos últimos anos, mas a gente vê ainda como essa desigualdade permanece, inclusive pelo tipo de dispositivos usado para acessar a rede. Né? 75% dos indígenas, 65% dos pretos e 61% dos pardos utilizam a internet exclusivamente pelo celular também, né, numa proporção muito superior às pessoas brancas. E isso a gente vê que como isso também afeta a questão da educação,
Né? Então, a gente tem uma série de dados, né? O CGI também tem a TIC Educação, que mostra essas desigualdades no acesso, quando a gente vê, por exemplo, que 39% dos estudantes das escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em casa, né? Então, isso a gente gera uma série de desafios. Enfim, esse não é o único desafio quando a gente fala de EAD, a gente tem outras questões que se referem à governança, como, por exemplo, a questão do uso dos dados pessoais, né, que cresce à medida em que vão sendo feitas parcerias entre governos e as grandes plataformas digitais. A gente tem um desafio muito grande que se refere ao uso dos dados, tanto de alunos, quanto de professores, quanto de gestores, né, entre outros desafios que não se referem especificamente à governança da internet, mas que se referem a essas interfaces entre as tecnologias e a educação. Então, diante desse cenário, eu queria convidar os nossos palestrantes e as nossas palestrantes a responder todos uma mesma pergunta, que é uma pergunta também que eu queria convidar a audiência também a discutir e a mandar para a gente pelos comentários do YouTube as suas opiniões em relação a essa pergunta, né? Que é, quais são os desafios e oportunidades para a implementação do ensino à distância no Brasil, né, considerando aí todo o nosso, não apenas esse cenário de pandemia, mas todas essas desigualdades que são históricas no nosso país. Então, eu queria começar pela Jamila Venturini, representando a comunidade científica e tecnológica. Obrigada, Jamila. Boa tarde, é um prazer tomar aqui essa mesa de discussão, trazer mais uma vez um pouco do debate sobre educação para o Fórum da Internet no Brasil. Obrigada, Olívia, Marina, pelo Intervozes, pelo convite. Eu sei que a pergunta ela pedia desafios e oportunidades, mas eu vou tomar a liberdade de assumir uma postura pessimista, como antídoto contra uma celebração acrítica das tecnologias, que infelizmente a gente observa muito no âmbito da educação, né? Então eu vou apontar mais desafios do que oportunidades nessa minha fala, porque infelizmente eu vejo poucas oportunidades se a gente pensa na educação à distância mediada pelas tecnologias no âmbito da educação básica no Brasil. A pandemia eu acho que deu já uma pequena amostra do que são esses desafios com a implementação do que foi essa modalidade de ensino remoto emergencial, se a gente puder dizer dessa forma, do que seriam esses desafios do ensino à distância no âmbito da educação básica, que é o que eu vou me concentrar nessa fala, né? Esse discurso sobre o potencial dessa educação à distância e da educação mediada por essas tecnologias digitais, ele oculta uma série de desigualdades que estavam até então invisibilizadas, né, e que agora parecem cada vez mais evidentes quando a gente observa o contexto que se deu durante essa pandemia da Covid-19, e ele se constrói a partir de uma visão que, a meu ver, ela é cega e, ao mesmo tempo, ela é oportunista em favor do uso dessas tecnologias, dizendo que elas seriam capazes de revolucionar a educação dita tradicional. Elas seriam mais eficientes e elas seriam mais democráticas do que as instituições escolares ditas tradicionais, do que os professores e professoras dessas instituições, que são caracterizados muitas vezes como preguiçosos, como antiquados, como pouco competentes, por boa parte desses discursos. E é um discurso que ele tem um caráter neoliberal muito forte, que ele vai se construir a partir do início desse século, com uma ideia de que seria necessário adaptar os sistemas educativos latino-americanos para tornar os nossos países competitivos numa sociedade do conhecimento, né? Existem alguns documentos que vão trabalhar essa narrativa e que vão, de alguma maneira, estar na base do que é essa retórica sobre a promoção dessa educação mediada por tecnologias, né? Do uso de tecnologias na educação. E por que eu falo de educação mediada por tecnologias? Porque o modelo justamente, ele não é só de utilização das tecnologias em sala de aula, etc. É um deslocamento do papel docente, por exemplo, como um apoiador daquela educação que vai ser personalizada e que vai ser auto-orientada por um estudante, por uma estudante, a partir da interação com conteúdos disponíveis de forma aberta e livre online, né? Então, um pouco da proposta é de flexibilização dos certificados e da promoção dessa educação, como eu vinha falando, né?
E aí, além de implicar uma visão de educação, que é uma educação que está em função exclusivamente da economia, ou do desenvolvimento econômico, ela se baseia em uma ideia que é fictícia de que as novas gerações seriam nativas digitais, automaticamente melhores capacitadas para interagir com essas tecnologias, né? Ela oculta justamente o que a Olivia vinha falando ao início, de que das desigualdades que perpassam não só o acesso à conectividade, como o acesso aos dispositivos e, mais do que isso, o acesso às condições e habilidades necessárias para interagir com essas tecnologias de uma forma minimamente autônoma, né? Então é muito difícil pensar, por exemplo, que uma criança indígena moradora de alguma região rural na Bolívia seja uma nativa digital e estaria igualmente capacitada ou melhor capacitada que um docente para interagir com essas tecnologias e para desenvolver de uma maneira autônoma esse conhecimento, essa trajetória de conhecimento. Do mesmo modo que se a gente pensar um jovem na periferia de São Paulo, como também se mostrou evidente durante essa pandemia, seria difícil pensar nessa ideia de nativo digital, de que essa criança ou esse jovem, por ser de outra geração, estaria melhor preparada para interagir, teria as capacidades necessárias para aprender por meio das tecnologias, sem a mediação de uma instituição escolar, de um projeto pedagógico, curricular, etc. Por outro lado, ela também, enfim, essa é uma primeira camada de desafios que ela só poderia ser transformada com uma transformação profunda nas estruturas sociais do país, que vai muito além da distribuição de computadores, da oferta de chips para que as famílias se conectem à internet. Então, acho que essa é uma primeira camada de desafios que a gente observa nesse tipo de discurso, nesse tipo de proposta. Por outro lado, esse discurso que tem sido construído ao longo desses últimos 20 anos, pelo menos, ele se baseia numa ideia, ou ele tem uma ideia implícita de neutralidade tecnológica. Então, o que é um ponto que me parece também bastante grave, né? Nenhuma tecnologia é neutra. As tecnologias, elas são inseparáveis tanto dos processos sociais, culturais, políticos, econômicos da sua produção, quanto dos efeitos que elas mesmas produzem. E quando a gente está falando de tecnologias digitais e de sistemas digitais, é importante a gente considerar que esses sistemas, eles materializam formas particulares de ver o mundo que podem, por sua vez, orientar o modo como as pessoas agem e interagem com esse mundo na sua vida cotidiana, quando a gente fala de software e de sistemas, né? Então, quando a gente pensa nessas plataformas comerciais que são supostamente adaptadas para o contexto educativo e que vão aos poucos e de maneira até silenciosa se inserindo nas instituições escolares, ainda mais durante esse processo de pandemia, por exemplo, as formas de ver o mundo que estão implícitas nessas tecnologias necessariamente passam por uma naturalização e uma intensificação da vigilância, elas passam por uma horizontalização das relações sociais e dos conhecimentos, dos saberes, como se todos os saberes fossem válidos, todos os saberes fossem equilibrados e de uma maneira crítica. Elas passam por uma ideia de personalização baseada em uma cultura de consumo que vai entrando de forma também silenciosa nas práticas escolares e vai tensionando o que são essas práticas, inclusive no contexto que não é de educação à distância, no contexto da educação tradicional, na medida em que elas vão entrando nessas instituições. Então, ao contrário de garantir mais autonomia às estudantes e aos estudantes para desenvolver suas próprias trajetórias de aprendizagem, essa educação mediada por tecnologias, ela impõe uma nova camada de opacidade aos processos educativos. Eu vou dar um exemplo, só para dizer o quão grave pode ser essa opacidade, é um exemplo do ensino superior, mas no caso brasileiro já foi identificado inclusive o uso de robôs para correção de provas durante essa pandemia, sem que as professoras e os professores pudessem informar as pessoas disso, ou inclusive que as estudantes fossem informadas de que essa correção se daria dessa forma. Então esse é o grau de opacidade que a gente observa, mas a gente não precisa ir para esse caso extremo. Se a gente pensa nessas tecnologias baseadas na coleta intensiva de dados, a gente não sabe o que é feito do histórico de navegação
de uma estudante ao longo de toda a sua trajetória, como ele é armazenado, para que ele pode ser usado, para que fins ele não poderia ser usado, quem vai poder ter acesso a esses dados, para que, etc. Quando a gente vai falar de tecnologias preditivas ou de uma espécie de uma inteligência artificial, a gente também não tem nenhum conhecimento de como essas decisões ou esse direcionamento de conteúdos é feito, baseado em que informações ele é feito, ou como determinados preconceitos não são, né, não deveriam ser embutidos nesses algoritmos de tomada de decisão. E a gente tem poucos recursos para prevenir que determinados vieses indiquem a reprodução de estereotipos sociais, por exemplo, ou que as meninas sejam direcionadas para as matérias de humanas e os meninos para as matérias de ciências e matemáticas, de forma automatizada, a partir de uma ideia de personalização, como eu vinha mencionando, né? Enfim, para concluir, no âmbito do ensino básico, a meu ver, a educação à distância é a partir de um projeto neoliberal de precarização do sistema educativo, de eliminação das instituições educacionais, que com certeza, a meu ver, e de acordo com as pesquisas que eu tenho feito, vai resultar num acerramento das desigualdades sociais. A experiência da educação à distância durante a pandemia é uma pequena amostra disso. A gente observa milhares de jovens que tiveram seus estudos comprometidos durante esse período, enquanto outros puderam seguir sua vida escolar de maneira normal, por assim dizer, confortável em suas casas, outros tiveram que interrompê-las, e a gente já prevê que milhares de crianças e jovens não poderão ou não voltarão ao sistema educacional no ano que vem, acirrando justamente essas desigualdades, né? E por outro lado, esse projeto de inserção das tecnologias no âmbito educacional também abre espaço para uma privatização que vai vir através da entrada dessas empresas no âmbito educacional. Eu acho que é isso para começar. Com prazer a gente pode se aprofundar mais nas perguntas, e desculpa por passar um pouquinho do tempo. Obrigada, Jamila, por aí apresentar esse cenário de muitos, né, desafios que a gente tem aí quando a gente está falando de educação à distância. E eu queria agora passar a palavra para o Matheus Martins, representando o setor governamental, né, a Secretaria de Educação da Bahia. Obrigada, Matheus. Obrigado, Olívia. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer muito grande estar participando desse fórum. Obrigado pelo convite. Em nome do secretário Jerônimo, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, podendo contribuir para a formatação de políticas e para o próprio pensar. Penso que a fala da Jamila foi muito orientadora para a gente, é uma fala de quem traz a gente para uma realidade que está muito além da superfície, né? E isso para a gente é muito orientador. O meu lugar de fala aqui é o lugar de quem está experimentando essas dificuldades, é o lugar de quem está no campo governamental tentando responder à sociedade a necessidade imperiosa de prover educação pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, em um contexto de pandemia. E mais do que isso, com uma herança social formada pela desigualdade, por um lado, e por uma infraestrutura digital igualmente excludente e em termos de classe, em termos de região, como foi colocado aí até no preâmbulo feito pela Olívia Bandeira. Então, o lugar que eu falo é esse. Tentei ser, e penso que consegui, ser rigoroso com o método de trazer um desafio e também uma potencialidade da educação à distância para a gente poder contribuir para o debate. Então, como a preocupação que eu trago, ela é condição necessária para que essas motivações que a gente tem para pensar o lugar da educação à distância, como essas preocupações, elas são condições, essa que eu trouxe especificamente e as demais são condições necessárias para que essas motivações sejam pensadas, para que se coloque, né, para que se implemente uma política de educação à distância no Brasil. Eu começo falando, assumindo que
que esses pressupostos e que essas preocupações estão sendo resolvidas. Uma vez tendo sido resolvido as questões das desigualdades, por exemplo, a gente pode trazer uma motivação muito especial com relação à educação à distância. Que a gente, resumindo ela em uma fala, seria: a educação à distância ela pode ser uma ferramenta de inclusão e de potencialização da aprendizagem. Ok. Estou falando aqui, portanto, da possibilidade de levar a multiplicidade de conhecimentos que existem na sociedade para diversos lugares, inclusive para lugares mais isolados. E aqui a gente pode também, pegando a fala da colega, falar das aldeias, e falar de comunidades quilombolas, e falar de lugares distantes para se levar. A possibilidade. E eu falo possibilidade e destaco exatamente porque, para ser possível, para que isso seja possível, é necessário superar algumas barreiras que a gente vem enfrentando de forma muito, muito dura nesse período de pandemia. A outra coisa é levar a educação formal para também comunidades mais distantes. Então, de um lado é a multiplicidade de conhecimentos que você pode levar, um fórum como esse, você está fazendo ele, levando ele de maneira rotineira para comunidades distantes, tratando dos temas da própria comunidade, as pesquisas que se desenvolvem no mundo inteiro sobre comunidades quilombolas, sobre aquela comunidade específica, você poder levar para essa comunidade através de um programa à distância, e também a educação formal, para lugares distantes e de difícil acesso, inclusive para professores comparecerem de maneira mais ordinária e compondo tanto a carga horária obrigatória, quanto também a carga horária complementar. Um outro aspecto que reforça essa motivação, esse aspecto de inclusão e de potencialização, é a lógica da sociedade em rede, né? A sociedade em rede, você constituir uma rede de educação à distância, com programas de educação à distância, você fortalece a possibilidade de troca de conhecimento e saber. Um quarto ponto que a gente vislumbra aqui nas nossas preocupações sobre a educação à distância é que há uma multiplicidade de conhecimentos que existem e que podem extrapolar a educação formal. Então, a educação integral ela traz uma proposta de levar para o estudante algo a mais, uma carga horária de outros saberes, além da rotina formal, do currículo formal. Então, a educação à distância ela pode vir a ser essa ferramenta, né, de levar, de potencializar essa aprendizagem. E eu falei da educação integral, mas existem outras modalidades e outras formas de você levar, de usar a educação à distância para poder levar esse conhecimento. Também, se a gente vê hoje as possibilidades que a educação, que a tecnologia digital traz para a educação especial, para as nossas crianças e adolescentes, portadores de adultos, também portadores de necessidades especiais, as tecnologias, os recursos educacionais digitais, eles potencializam a aprendizagem. Então, um programa de educação à distância, para esse público, ele pode cumprir com esse papel. Ele pode cumprir com esse papel de inclusão e de potencialização da aprendizagem. Então, nesse campo da inclusão e da potencialização, nesse campo da motivação, eu penso que são esses os pontos principais assim que a gente tem visto para poder levar a educação à distância. No campo das preocupações, elas são muito grandes, muito mesmo. São muitas as preocupações. A sociedade que a gente vem construindo, não só no Brasil, eu falo no Brasil, claro, mas no mundo inteiro, é a sociedade da desigualdade. Em linhas gerais, o que prevalece é a desigualdade, inclusive entre países. E a tecnologia, como bem falou a Jamina, ela traz também, ela incorpora a desigualdade, ela incorpora as questões culturais, políticas, econômicas, ela é mais-valia materializada, ela já tem
toda uma dimensão de trabalho incorporado nela e todas as relações de trabalho que resultaram na constituição dela estão ali. Então, a tecnologia, ela por si só, ela já é um objeto de preocupação. A substituição que vem nesse discurso liberal também, que foi colocado, a substituição de professores por estudantes, a gente está vendo isso na prática, essa substituição ela é muito preocupante, porque a convivência diária da escola, a interação entre pessoas, as relações de afeto, de aprendizagem, além da fala do professor, que acontece ali ao lado na sala de aula, ali ao lado no intervalo, que acontece ali dentro de uma rotina de escola, de encontro, de desencontro, de frustrações, tudo isso é fundamental para o processo de aprendizagem dos estudantes. E essa fala da substituição, da inserção da educação EAD, me parece muito mais também, é uma fala muito ancorada em carteiras de negócios da educação, do capital na educação, do que propriamente uma preocupação com a aprendizagem, com a formação da sociedade, com a formação da classe trabalhadora, com a formação da camada da sociedade que precisa ter acesso ao conhecimento para poder ajudar o próprio país a crescer. Então, essas questões elas são preocupações muito, muito grandes. E dentre essas preocupações que já foram trazidas, uma delas a gente está vendo na prática, por isso que eu digo que o meu lugar aqui é o lugar de quem está tentando exercitar a superação de problemas para poder... é de uma Secretaria Estadual de Educação que está estudando diversas tecnologias. Eu poderia falar para vocês aqui dezenas de soluções tecnológicas que a gente está buscando para poder fazer com que os estudantes mantenham o processo de aprendizagem, e que a gente está se frustrando com uma série de coisas. E uma delas, que eu trago como preocupação principal, é a desigualdade histórica no Brasil. Sendo muito sincero, a fala da Olívia e a fala da Jamila, elas foram muito convergentes para essa aqui. Eu acabo com o risco de ser redundante, principalmente com os números, mas a desigualdade histórica brasileira, elas inviabilizam um projeto macro de educação à distância, ainda que seja complementar à educação formal. Pegando dados da agência do Senado e da PNAD, você tem que 14,9 milhões, 15 milhões de lares no Brasil não têm acesso à internet. Aí vem a desigualdade do acesso à internet, a desigualdade social do acesso. Esses 15 milhões de lares é da classe trabalhadora, é da família rural, sabe? A desigualdade social, ela se reafirma no tema da inclusão digital, ela se reafirma na dimensão digital. Um outro dado que é muito interessante é que aproximadamente hoje 46 milhões de pessoas elas estão desconectadas da internet, elas não têm conexão com a internet, elas não têm acesso à internet. Isso é muito grave, porque se a gente pensa que a gente pode levar um programa de educação à distância, você já está dizendo, a gente vai desenvolver um programa de educação à distância, contudo, tem 46 milhões de pessoas que não podem acessar esse programa. E tem 15 milhões de lares que não terão direito terão que ir para algum espaço para poder aprender, uma escola, uma faculdade ou coisa dessa natureza. E aí vocês têm números, né, dos excluídos digitais. E um dos números que chama muita atenção é que 25% da população ela não consegue pagar por um serviço de internet de qualidade. E 24% dos excluídos digitais, é um tema que vem chamando muito a atenção para nós aqui na rede, que é o letramento digital. 24,3% não sabem usar a rede, não tem letramento para estar trabalhando com tecnologia digital. É a nossa herança histórica. Então, isso é preocupante para esse tema, é muito preocupante. A gente vai promover um programa para quem operacionalizar e para quem utilizar, para quem acessar. Quem são as pessoas? Será que um programa EAD não estaria, por exemplo, a partir dessa realidade, reproduzindo as desigualdades históricas? E isso é uma preocupação para a gente como um governo, né? que tem a missão de levar a educação pública para a sociedade como um todo. Excluir
é a palavra que não entra aqui no dicionário nosso, no nosso fazer. É a palavra que a gente persegue aqui, a exclusão. Então, como fazer a educação à distância com um contingente desse de excluídos naturalmente pela questão social? E também, como fazer educação à distância por um contingente de pessoas e de localidades que é excluída historicamente pelas desigualdades regionais. Tem um gráfico legal da Anatel, não sei se vocês conhecem, que mostra como que é a distribuição de internet, de fibra ótica no Brasil. Como essa distribuição... Mateus, desculpe, só para a gente encaminhar o tempo um pouquinho, porque a gente já está com quase 10 minutos de fala, só se puder fazer as conclusões. Esse é meu último ponto. É porque eu fiquei falando e como não tem apresentação aqui, eu me perdi. Desculpa. Por fim, essa desigualdade regional, ela sendo muito enfático, você tem 72% dos municípios que têm fibra ótica, ou seja, 640 que não, dos municípios com fibra ótica, 1.558 municípios não possuem fibra ótica no Brasil. Destes, 649 estão no Nordeste, 182 estão no Norte do Brasil, 148 no Centro-Oeste, aí você vem reproduzindo as desigualdades regionais. 492 no Sudeste brasileiro, principalmente no estado de Minas Gerais, 82 no Sul do país. Na região Sul, somente o Rio Grande do Sul não universalizou a fibra ótica nos municípios. Os demais estados, Santa Catarina e Paraná, universalizaram. E no Centro-Oeste, apenas Minas Gerais possui mais de 50% dos municípios sem fibra ótica. Então, é o último ponto da minha fala, que é como a gente pensar isso para dentro do Brasil, o ensino à distância, tendo essas desigualdades sociais e essas desigualdades regionais para resolver. É isso, acho que as minhas contribuições, depois a gente está aqui aberto para continuar no debate. Muito obrigado. Obrigada, Mateus, por trazer essa visão aí de quem está, né, vivendo esses desafios do EAD na prática, nesse tempo de pandemia principalmente, mas desde antes já era uma questão, né? Então, agora eu queria convidar do setor empresarial, Vicente Vieira, por favor, para falar para a gente sobre os desafios e as oportunidades do EAD. Obrigado, Olivia. Boa tarde a todas. Agradeço pelas falas de Jamila, Mateus, foram muito enriquecedoras. Acredito que contribuem para a pluralidade dessa mesa. Meu lugar de fala aqui, né, como o Mateus bem colocou, é trazer muito mais a visão do lado empresarial, ou seja, do lado da escola privada e como empreendedor da área no desenvolvimento de soluções para apoiar as escolas na adoção do ensino online, do ensino híbrido. Eu também tenho esse lugar de fala, né, para trazer essa realidade, né, atual, tanto o antes da crise sanitária, quanto considerando esse momento único que vivemos com a pandemia. Em primeiro lugar, acho que é importante a gente se solidarizar com o momento que as instituições privadas, né, de ensino, né, especialmente os pequenos, as escolas de bairro, passam nesse momento. A gente está falando do início da pandemia, né, a Associação das Escolas indicava que até 80% das escolas, especialmente as menores de bairro, apresentavam risco real de fechamento, né. Hoje a gente vê um impacto enorme, especialmente com escolas de educação infantil, né, extremamente impactadas, né. Então, pesquisas revelam aí que, especialmente as escolas menores de bairro, que trabalham mais na educação infantil e ensino fundamental, cerca de 54% da receita dessas escolas é proveniente de atividades extras, ou seja, do lanche, né, da atividade extra no contraturno, né, do futebol que é feito. Então, a gente tem uma dimensão do impacto que as instituições, né, tiveram em termos financeiros, e também com relação à necessidade de adaptação, né, e investimento para permitir
agregar o ensino online, o ensino EAD, dentro dessa nova realidade. Eu vou tomar a liberdade de não seguir os slides, porque eu acho que eles ficaram muito longos, então não vou correr o risco de me estender aqui além do necessário, mas acho que a gente pode voltar para o slide base, ou então deixar na capa, tá? Mas uma provocação que eu gostaria de fazer, e acho que talvez começando muito mais com os desafios, né? Um deles é essa necessidade de mudança muito brusca, né, que as instituições privadas passaram de treinar e então a gente tem um número muito pequeno de escolas que já estavam preparadas, já tem infraestrutura, né, parcialmente alocada para a realização dessa migração forçada, mas a maior parte das escolas não estavam preparadas, então isso significa investimento, isso significa treinamento, né, a ser realizado no curtíssimo prazo. Mas além disso, tem um outro aspecto que eu acho que é importante a gente trazer, que é que o modelo da sala de aula, né, ele é um modelo que a gente trouxe, é originário ali da Revolução Industrial, né, que o modelo base ele se mantém, né, muito similar ao modelo original, ou seja, com um mentor e um instrutor à frente, né, da sala de aula, né, transmitindo conhecimento para a sua turma de alunos. Né, a gente sabe que existe a estrutura, né, de grade curricular, de disciplinas, então, muito próxima do formato muito mais industrial, que era o necessário na época, e a gente vê esse mesmo formato, essa mesma dinâmica sendo realizada mesmo nas escolas no formato presencial, né? E mesmo hoje no formato online, seguindo essa mesma estrutura. Então, por meio da tecnologia, com o uso da tecnologia, mas em termos estruturais, seguindo essa mesma dinâmica, né? Ou seja, em que o professor se coloca como o agente ativo no processo de aprendizado, e muitas vezes o aluno é aquele agente passivo no processo, né? Então, em que ele vai receber esse conhecimento, que esse conhecimento vai ser depositado, né, na cabeça do aluno. E a gente tem um contraste que reflete as novas gerações, né? A gente está falando das gerações Z e Alpha, que são as gerações que hoje estão nas escolas, né, da educação básica, que já são nativos digitais, então eles são gerações que são especialistas em tecnologia, entretanto eles se entediam rapidamente, né? Então eles estão acostumados a receber estímulos, né, numa quantidade e num volume maior do que qualquer outra geração, né? Então isso gera um impacto, além do impacto que a gente já enxerga hoje, e acho que já foi muito bem colocado aqui, então não vou entrar nesses aspectos, acho que a Jamila e a Matheus já colocaram muito bem, mas os aspectos que a gente já tinha anteriormente à crise sanitária, que reflete ao abandono escolar como um item extremamente forte e relevante ainda no Brasil, né, em que a gente tem como a falta de interesse e engajamento ali como um dos principais fatores, com cerca de 40% da motivação, né, relativa ao abandono, né, e um outro aspecto muito forte que é relativo à situação econômica, né, então a necessidade de muitos estudantes, né, terem que priorizar, né, o trabalho em detrimento ao estudo. Isso coloca o Brasil ali no terceiro lugar em termos de taxa de evasão, né, entre 100 países com maior IDH. Então, a gente tem uma taxa de evasão estimada ali em torno de 24%, então é extremamente elevada, né, e a gente tem cerca de 40% dos estudantes que não terminam o ensino médio até 19 anos. Então, esses são números muito fortes e que remetem a situações que já eram, que já aconteciam, e é um cenário que já estava colocado, né? E que agora, dentro dessa crise, né, esses números tornam-se, todos os fatores que foram colocados, a Jamila colocou aqui muito bem, né, voltam a impactar desigualdades sociais, então isso volta a impactar com muito mais força, e certamente esses números vão ser impactados e vão sofrer uma piora
significativa. Né? Então, quando a gente avalia, em termos gerais, o uso da tecnologia dentro desse cenário, né? Acho que tem vários aspectos. Acho que foi colocado aqui a relação de tecnologia como substituto, tecnologia como... e eu acho que esse não deveria ser a visão e a abordagem, pelo menos, a ser tratada, aí pensando em termos de Brasil, né? Mas muito como é que a tecnologia pode apoiar o processo, como é que ela pode incentivar, especialmente nesse momento, mais independente dele, né? Como é que o ensino híbrido ele pode se tornar cada vez mais presente, né? E que a tecnologia ela seja adotada dentro de um cenário que seja muito mais próximo da cultura digital dessas novas gerações, né? Então, o que a gente tem enxergado em muitos cenários é o que é chamado de analógico digital, né? Então, muitas vezes, replicar a mesma prática pedagógica que já existe dentro da sala de aula no formato digital. E na minha visão, esse não é o caminho. Então, como é que a gente une muito mais o tipo de conteúdo, a forma de consumo de conteúdo desse jovem que está na escola hoje, né? Ou seja, essa forma que ele já ativamente busca, né? Com o conteúdo, com a prática pedagógica que precisa ser trabalhada. Então, como é que a escola se apropria dessa linguagem, se apropria dessas ferramentas, né? Para trabalhar o ensino-aprendizagem de uma maneira mais ampla, né? Não replicando o que já funciona super bem na escola, né, de uma maneira digital, né? Como é que você usa e extrapola, né, as potencialidades de aprendizado, né, que já existem na escola física, né, no formato não presencial, no formato online, no formato EAD, né? Então, isso passa por como é que a gente, pensando nesses níveis de engajamento e nesse alto nível que a gente tem com relação a abandono escolar, como é que a gente torna, né, o processo de aprendizado em si como uma atividade muito mais lúdica, mais divertida, né, um processo muito mais ativo. Acho que isso, um dos desafios é justamente a sala de aula muitas vezes está desconectada dessa cultura, né? Então, essas novas gerações consomem muito rapidamente, consomem formatos, né, que são diferentes dos formatos que são consumidos dentro da escola. Como é que a gente usa isso em favor do processo de ensino-aprendizagem, né? E como é que a gente torna o aluno um agente ativo dentro desse processo. Então, e muitas vezes, pelo menos no formato mais tradicional, né, de ensino, é muitas vezes visto como uma caixa vazia a ser colocado conteúdo, habilidades ali dentro. Existem muitas alternativas, então tentando pensar em oportunidades um pouco, existem vários potenciais caminhos, né? Acho que o principal deles é como é que a gente usa isso para agregar o processo de ensino-aprendizagem, para conectar com essa cultura das escolas, com a cultura digital que é consumida por esses alunos. E tem aqui a gente tem vários buzzwords, né? O ensino online, o ensino híbrido é um desses buzzwords, uma dessas abordagens que são utilizadas para esse momento. Mas a gente tem a parte de Business Intelligence, de Learning Analytics, e uma linha que é a minha área de especialidade, que eu gostaria de trazer como provocação, é a parte de jogos, né? Como é que a escola pode se apropriar, pegando muito mais como um exemplo de uso de tecnologia, então, dentre tantas que podem ser apropriadas, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, pensando que, games engajam, né? Então, a gente pega números, hoje, 77% dos jogadores brasileiros acessam jogos pelo menos uma vez, né? Já estou caminhando para o fim. O mercado de games, assim como o mercado de streaming, cresceu nesse momento de crise sanitária, então as pessoas estão mais em casa, estão procurando mais esse tipo de entretenimento. Então, é algo que está muito próximo do aluno em termos de linguagem, né? Os jogos como um meio, não como um fim de aprendizado, como uma forma de transportar esse conteúdo e apresentar esse conteúdo, ele também é uma linguagem que é consumida por todos, então, independente da faixa etária, independente do sexo, né? Então, hoje, as mulheres já são uma parte do público consumidor, na idade média do usuário, do gamer brasileiro,
de 34 anos. Então, a gente pega elementos que, ou seja, uma linguagem que se aproxima da realidade, né, do aluno e do perfil do aluno da educação básica, né, e traz elementos. Então, o game-based learning, o aprendizado baseado em jogos, ele traz elementos que são muito ricos também, né, no sentido de os jogos favorecem, né, até pedem essa colaboração entre estudantes e também entre professor, né? Então, traz o aspecto de aprender fazendo, né? Aprender ativamente com a mão na massa. Os jogos também nos avisam se os alunos estão falhando, né, a qualquer momento, e permite tentar iterar novamente, né, após uma falha erro, ou seja, o erro, a falha, ela é bem-vinda e ela é bem aceita. Se Assim puder, como... por favor, para as conclusões, desculpa interromper, mas só pelo horário que a gente tem outras... Já estou concluindo. Então, eu acho que é muito, concluindo, acho que é muito pensar como essas tecnologias e jogos, gamificação, mas Learning Analytics, como que a gente consegue trazer esses elementos para promover uma educação com equidade, né, em que as deficiências de cada aluno eles sejam identificadas e sejam tratadas o mais rapidamente possível, né? E fazer uma provocação aqui que esse cenário atual ele gera um cenário que um outro mundo está na barriga deste, né, como o Eduardo Galeno já comentou, né? E acho que traz a discussão de que novo mundo é esse que queremos construir e como queremos que ele seja, tanto agora, durante o momento da pandemia, mas mesmo no que se fala aí do pós-pandemia e do suposto novo normal. Mas é isso. Obrigado. Obrigada, Vicente. Eu queria, então, passar rapidamente a palavra para a Andressa Pelianda, que é coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né, com quem, inclusive, Intervozes e outras entidades lançaram aí uma carta voltada aos parlamentares, mas também à imprensa, né, com alguns apontamentos em relação à educação à distância nesses tempos de pandemia. Obrigada, Andressa. Obrigada, Olivia. Foi muito importante esse posicionamento que a gente fez conjuntamente, até porque a gente já vinha, né, mostrando diversas preocupações, cada organização no seu campo, e nos juntarmos aí para debater esse ponto tão importante, também nesse evento que se debruça sobre essas questões. Eu acho que é um momento propício para justamente a gente não cair em problemas que possam agravar ainda mais a situação que a gente vive, né? Minha fala vai ser muito no encontro do que já trouxe, né, a Jamila, o Matheus, em relação aos grandes desafios que a gente tem nesse momento da pandemia. É importante olhar para a legislação educacional. A Lei de Diretriz e Base da Educação, ela prevê, né, que o cronograma, né, o currículo dos estudantes das redes de educação tenham 800 horas anuais, 200 dias letivos, o que foi bastante discutido, né, nesse momento de pandemia, como fazer essas atividades acontecerem nesse período. Especialmente foi discutido no debate sobre a medida provisória 934, que agora se tornou lei, que é a Lei 14.040 de 2020. E nesse debate sobre a educação na pandemia, a gente se viu com as escolas fechadas e tendo que realizar atividades à distância, até porque a legislação não flexibilizou os 200 dias e a carga horária só para a educação infantil, então ensino fundamental e ensino médio, ainda que a gente tenha feito todo um processo de incidência, de discussão, mostrando como seria muito difícil manter algumas atividades à distância em termos curriculares, mas defendendo sempre que as atividades precisavam acontecer para que a gente pudesse garantir que a educação cumprisse com a sua função de proteção nesse momento de pandemia, né, nesse processo de interlocução contínua com as famílias e os estudantes, né. A Lei de Diretriz e Base, além de falar um pouco dessa organização curricular, ela também defende que determina, né, que haja garantia de padrões mínimos de qualidades e insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A própria lei do Plano Nacional de Educação
aprovado em 2014 e vigente até 2024, também determina isso. Então, ao passo que cabe à autonomia aos sistemas de ensino determinar a sua organização curricular, a forma como esse currículo vai ser colocado, se determina também que é dever do Estado prover essas condições para que a educação possa acontecer. Né? E aí houve uma grande discussão que ainda acontece sobre educação à distância no Brasil, e a gente precisa entender que o que estamos vendo no Brasil não é educação à distância, é ensino ou atividades remotas, né? O Vicente trouxe bastante a questão da diferença entre o que é um modelo de educação à distância e um modelo de educação presencial, e como fazendo muito correndo, né, e sem formação adequada, a gente, na verdade, transportou um modelo presencial para um modelo remoto, né, e a gente ainda precisa entender como é que esse modelo se encaixa dentro do nosso processo educacional, e a gente já tem visto efeitos adversos desse processo de distanciamento social, isolamento social, nos nossos estudantes no Brasil, né, então a gente tem visto efeitos no nível tanto de aprendizagem, mas também no nível psicossocial, no nível da proteção, mostrando o quanto a gente ainda está muito distante de conseguir cumprir com esse direito à educação nesse momento de pandemia e de ações remotas. Nesse cenário de desafios, a gente tem, como vocês já falaram, um desafio de acesso à internet, né, a discrepância entre os estudantes das redes públicas e privadas, e como isso aprofunda bastante as desigualdades. Isso está diretamente relacionado com a falta de financiamento adequado para prover esses insumos, prover formação, prover valorização dos profissionais da educação, que estão tirando leite de pedra para conseguir manter as atividades à distância, e das próprias condições socioeconômicas. Isso foi um tema que a gente trouxe no nosso guia de educação à distância, que a gente fez no começo da pandemia, mostrando as diferenças de acesso às atividades remotas por conta de condições socioeconômicas dos estudantes, que têm disparidades enormes em relação ao acesso a outros bens e outros direitos básicos em casa, como a própria alimentação, água potável, saneamento, que impacta diretamente nas condições que esses estudantes possam estudar. Outra preocupação que a gente tem é sobre a Jamila já também tocou no assunto, essa questão do capitalismo de vigilância, né, a privatização da educação nesse momento e a questão da privacidade de dados, e a gente tem reiterado a necessidade de ter um cuidado e uma implementação da lei de proteção de dados e que as políticas educacionais sigam essas perspectivas, especialmente nas parcerias públicos-privadas, com aqueles grupos, né, como o GAFAM, né, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft e outros que vêm para o Brasil fazer parcerias no intuito de oferecer uma ajuda, né, nesse momento de políticas públicas, mas que não trabalham com uma política de justiça tributária, por exemplo. Muitos deles não pagam suas taxas, seus impostos no mundo, e que poderiam já estar, através dos seus impostos, colaborando com políticas públicas estatais que pudessem estar respondendo muito melhor em termos educacionais à pandemia. Então, quais são as soluções, né, para esse cenário, propostas? A gente tem uma série, a gente fez um guia, né, vários guias, a gente já fez 8 guias sobre educação à distância, mas a gente também traz algumas reflexões, né, especialmente nesse momento em que se discute no mundo inteiro, e aqui no Brasil existe uma pressão de volta às aulas, uma pressão muito forte do setor privado, que não vê a situação de calamidade que a gente está vivendo e que muitos estudantes estão vivendo às margens, né, e com direitos violados de diversas formas, inclusive o direito à educação. A gente... então, tem discutido essa reabertura das escolas, que a gente considera que precisa ainda esperar para que a gente tenha segurança sanitária, segurança em termos de saúde pública e respostas condizentes em termos de saúde para a gente conseguir fazer essa reabertura. Só que nesse período a gente não pode também ficar da forma como está, em que muitos estudantes não estão conseguindo acessar sequer as políticas educacionais e políticas de proteção que passam pela escola. Então, nessa
trabalho remoto, é preciso que a gente tenha, assim, esse apoio da internet, apoio das ferramentas tecnológicas para que a gente consiga manter e fazer políticas, de fato, que garantam um mínimo de arcabouço em termos de direito. E para isso, é claro, a gente vai precisar garantir essa lei de proteção de dados, a gente vai precisar garantir que esses dados não sejam colocados à mercê, né, de processos de privatização, trabalhar com recursos educacionais abertos. A gente também está atuando muito na perspectiva de prover internet para os estudantes e para os professores, né? A gente tem 53 milhões de estudantes de educação básica no Brasil, 30% dos lares desses estudantes sem internet, sendo 40% dos estudantes de escola pública sem computador e tablet. Então, a gente precisa, de fato, pensar nessa política, prover internet para eles, mas não só por uma questão de cumprir com o currículo, cumprir com questões enfim, que está totalmente descolado de um debate sobre proteção e educação, mas para a gente conseguir ter esse foco e conseguir construir políticas que sejam menos discriminatórias, que não sejam, na verdade, discriminatórias, né? A gente tem feito políticas educacionais muito discriminatórias no Brasil, que pressupõem fazer uma política que não vai ter acesso adequado para todo mundo e que isso seja relacionado entre as políticas de proteção e educação, para manter esse vínculo, essa relação entre famílias e comunidades escolares. Aí tem 2 projetos de lei que estão em tramitação, o 3462 e o 3466, no Congresso Nacional. A própria União dos Estudantes Secundaristas tem falado muito, incidido por esses projetos, para que a gente possa prover internet adequada, para que a gente consiga corrigir os rumos das políticas de proteção e educação à distância, e que isso possa garantir direitos e, na verdade, acabar com esses processos de discriminação que aprofundam a crise que a gente já vivia e uma crise, então, dentro dessa crise. Então, é um pouco esse o cenário que a gente defende e que a gente tem de preocupações em relação a todo esse debate aí sobre educação remota na pandemia. Obrigada. Andressa, muito obrigada, inclusive, pelo tempo preciso. Agora eu queria, Paulo Renan, nosso relator, também para colocar suas considerações, antes da gente aqui abrir uma rodada de perguntas, que a gente já recebeu bastante pergunta. Olá, boa tarde, então, agradecer a oportunidade de participar também dessa mesa com esse tema tão instigante, né, que acho que isso ficou muito claro por todas as falas que me antecederam, né, pude, enfim, fazer diversas anotações aqui dos muitos desafios, né, e poucas oportunidades exatamente que foram identificadas nas falas. E, enfim, quero só aproveitar também para registrar, né, o meu lugar de fala aqui, não só como pessoa negra, como pai. Então, eu tenho, né, um filho de 2 anos e um filho de 6 que estão em condições absolutamente distintas no acesso educacional nesse momento, né, ou em idade pré-escolar não tem nenhuma condição de um acesso por videoconferência, já aos 6 anos consegue fazer algumas atividades. E na qual também me compadeço com a professora, eu sou, no caso, professor universitário, então a minha experiência já é completamente diferente, né, de professores de ensino fundamental, do ensino médio, que também, enfim, estou aqui mais na condição de pesquisador e ativista, integrante do Instituto Beta, e o nosso nome é Internet e Democracia, porque a gente entende que a tecnologia por si só não vai resolver os nossos direitos, assim como a política precisa se alterar para se sensibilizar para os potenciais da tecnologia, o que até hoje ainda não aconteceu. Eu diria que a grande oportunidade que a gente vai ter é de fazer algo diferente no enfrentamento dos desafios, porque os desafios continuam os mesmos, mas vêm com mais riscos e desprovidos, pelo menos, de uma experiência, né? E eu acho um problema real, que a gente vê muitas soluções sendo apresentadas, e eu tenho sempre uma postura mais crítica com relação a essas soluções, porque quem apresenta as propostas, na verdade, não tem, né, meses ou anos de
educação num contexto de pandemia e isolamento para poder nos trazer novas lições. Então, tudo são apostas. E aí a gente tem um problema do arcabouço educacional desrespeitado, como bem colocou a Andressa, evocando a LDB e o Plano Nacional, mas eu vou também, né, para a legislação que mais me é cara, que é o Marco Civil da Internet, que tem, por exemplo, uma previsão legal expressa, né, a respeito da educação no campo da atuação do poder público, estabelecendo que o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos os níveis de ensino, inclui uma capacitação integrada a outras práticas educacionais para um uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, promoção da cultura e desenvolvimento tecnológico. Esse artigo está em vigência desde junho de 2014, lá se vão 6 anos, e eu não identifico absolutamente nenhuma mudança na política nacional, nas políticas estaduais e mesmo municipais, pensadas como políticas de Estado, né, com uma mudança estrutural no desenvolvimento ou no enfrentamento dos desafios. A hipermodernidade intensifica essas questões que já estavam postas, né, e a gente vê que a desigualdade continua sendo tratada com indiferença, né, nos processos educacionais que já vinham com severos questionamentos, a questão, sim, de ele ser conteudista, de ele ser estar facilmente desatualizado, de ele ser precarizado em diversas situações e da mercantilização. Quando a gente fala em recurso educacional aberto, eu fico sempre estupefato de a gente ainda não ver como um problema que cada escola, cada cidade vai ter acesso a um material educacional absolutamente distinto, e, obviamente, alguns vão ser muito melhores do que outros, e essa solução passa por quem pode pagar mais ou menos por um material, né, sem uma movimentação nacional para produzir conteúdos locais ou para produzir conteúdos que sejam, né, pelo menos nivelados. Algumas soluções, em outra mão, iam num caminho mais humanizador dos processos educacionais, né, pedagogias alternativas, né, meu filho, por exemplo, o mais velho estudou, o mais novo faz parte de uma comunidade de pedagogia Waldorf, que traz conteúdo analógico com projetos interdisciplinares de longo prazo, né, construir uma bicicleta, redigir um livro, praticar, enfim, diversas atividades manuais com a mão na massa, que por sua vez vai provocar a curiosidade pela teoria e a partir daí indo para uma construção de um saber científico, mas que não é só pautado pelo logos, que é pautado também pelo ethos e pelo eros, né, por uma parte mais emocional e uma parte mais prática. As TICs, nesse procedimento, atravessando como foram atravessadas, dificultam e deslegitimam outras soluções, ao mesmo tempo em que, mesmo quando bem utilizadas, como bem colocou o Matheus e o Vicente, vão trazer uma dificuldade para um novo letramento. Além do analfabetismo mais cru e o analfabetismo funcional que a gente tem no Brasil, a gente vai ter uma ausência de um letramento. A OCDE falou recentemente, no contexto da pandemia, por exemplo, a necessidade de um letramento para a mídia, um letramento para a ciência e um letramento para a saúde, né? Acho que fica muito evidente diante de todo o processo de desinformação que a gente vem vivenciando. O problema é que não dá para esperar a solução das desigualdades e, como bem colocaram a Jamila e o Matheus, a tecnologia precisa ser a ferramenta de enfrentamento, né? A gente não tem como nivelar as pessoas para depois oferecer a tecnologia, considerando aí, então, que ela traz o risco de acirrar essas desigualdades, né? Então, precisa haver um compromisso com o reconhecimento da diferença, com a percepção desses números, né? E a gente precisa trabalhar nos 3 níveis da federação, em conjunto com a sociedade, observando a legislação, formas de realmente, a partir desses números, pensar em planos de quando serão reduzidos esses números de diferença de acesso à internet e de diferença de acesso à qualidade de conexão, né? Para quando a gente pode esperar essas soluções? Eu acho que esse tipo de métrica, esse tipo de compromisso público e privado, ou pelo menos um estabelecimento desses compromissos de parcerias público e privadas, é que tem que ser a base para esse tipo de consideração nesse momento, e que eu não vejo acontecer. Repito, né, quero insistir no ponto de que a gente tem
já uma lei específica para a internet que traz essa encomenda de uma integração para uma capacitação ou para esse letramento no âmbito da internet, que não aconteceu. Quero fazer eco também a essa perspectiva de que não estamos vivenciando, de verdade, o que a gente conhece por educação à distância, por ensino à distância, né? O EAD depende de uma disponibilização de conteúdos prévia com um contato em tempo real de forma pontual. E a gente simplesmente transplantou tecnologias, algumas instituições de ensino mais bem aparelhadas e outras muito mal aparelhadas. Tanto a estrutura da escola, como a formação dos professores e, ao mesmo tempo, as condições para o corpo discente, para quem está estudando. É uma dificuldade que tem sido ignorada, né, diante de todas esse cenário complexo. Então, enfim, como integrante de uma instituição, de uma organização que está preocupada com a pesquisa, de tal forma que a tecnologia possa aprimorar direitos, fica muito claro que no cenário atual, o contexto é de acirramento absoluto das dificuldades, né? Então, eu repito, né, quero encerrar com a mesma fala que eu iniciei. A única oportunidade que eu vejo agora, real, é que a gente possa abordar esses desafios, realizar um enfrentamento de uma forma diferente, mais comprometida, porque, de outra forma, a gente está simplesmente incrementando, repetindo e tornando ainda piores os desafios que já tínhamos, com a necessidade agora de solucionar novos desafios. É isso, muito obrigado e fico já à disposição para as perguntas. Renato, muito obrigada. Gente, queria agradecer a todos. A gente tem um número bem grande de perguntas do público. Queria agradecer ao público, as perguntas são muito boas, muito interessantes. Eu vou tentar fazer agora algumas perguntas num bloco e se a gente tiver tempo, a gente faz um segundo bloco de perguntas, porque a gente só tem 15 minutos para essa etapa, né? Então, assim, primeiro são duas perguntas relacionadas. Tiago Moraes pergunta para qualquer um dos palestrantes, a maior parte das perguntas é para todos, mas ele diz: muitos estudantes têm reclamado do despreparo dos professores em utilizar as ferramentas digitais EAD, o que pode ser feito para mudar isso? Né? E aí o Rogério Matos faz uma pergunta relacionada: tenho acompanhado alguns professores que foram forçados a aplicar o ensino remoto, sem a mínima habilidade tecnológica ou aptidão para ministrar aulas nesse modelo. Isso não causaria ainda mais evasões e desistências por causa da tecnologia que não consegue dominar? Uma outra série de perguntas que eu queria colocar nessa rodada são relacionadas exatamente à questão das tecnologias e das desigualdades, tanto raciais quanto outro tipo de desigualdades. Uma delas se refere à própria questão dos dados que nos ajudam a gerar políticas públicas, né? Eu citei no início da fala que a TIC Domicílio divulgou pesquisas relacionadas à questão de acesso relacionada à raça e etnia, e aí o Tarcísio Silva pergunta ao que vocês atribuem este apagão de dados de 15 anos, no sentido que só em 2019 algumas variáveis de desigualdade racial foram finalmente medidas na TIC Domicílios. Ainda uma outra pergunta do Tarcísio relacionada a essa questão do desenvolvimento tecnológico com relação com as desigualdades. Ele pergunta, especificamente para o Matheus, falando sobre inovações tecnológicas, a Bahia foi um dos primeiros estados a implementar a tecnologia de reconhecimento facial, que erra, produz erros e já traumatizou adolescentes inocentes. Qual a sua opinião sobre este investimento em vigilância necropolítica pelo atual governo da Bahia? Eu acho que é uma questão relacionada ao próprio investimento, quando a gente escolhe investir em tecnologia, em quais tecnologias a gente está investindo. E ainda relacionada a essa questão das desigualdades e as soluções para a gente combater essas desigualdades por meio das tecnologias, a Larissa Santiago pergunta como o mercado de games tem viabilizado a contratação de pessoas negras para pensar os games educacionais. Então, acho que é isso. Se sobrar tempo, a gente faz uma segunda rodada. Podemos começar na ordem. Jamila?
posso tentar dar conta da primeira parte, talvez, relacionada à capacitação docente. Os comentários que eu tenho são mais no sentido de mencionar que o Brasil tem um longo histórico de promoção de políticas relacionadas ao uso de tecnologias no âmbito educacional. É um dos países pioneiros nesse sentido, inclusive com projetos bastante inovadores, e esse longo histórico, em certo momento, ele começa a ser atropelado por essa agenda que eu mencionei na minha fala, né, que vai trazer soluções importadas, digamos assim, para problemas ou questões que já estavam sendo tratadas aqui internamente a partir de uma outra ótica, né, uma mudança narrativa, ou uma certa apropriação narrativa que vai acontecer. Mas, então, assim, desde os anos 80, existem políticas que trataram de se enfocar em formação docente para o uso de tecnologias no ambiente educacional, mas o que a gente observa até hoje nas pesquisas, por exemplo, na TIC Educação, que é desenvolvida pelo CETIC, que, em grande medida, as professoras e professores se sentem pouco capacitados para o uso dessas tecnologias, inclusive no âmbito da sala de aula tradicional, não estou nem falando nesse contexto de educação remota, e que muitas vezes faz parte da iniciativa, eles têm que buscar essa capacitação por iniciativa própria, em outros lugares, né? Você tem uma disparidade muito grande também entre o que são docentes que se sentem capacitados no âmbito das escolas privadas e públicas, que também reflete um pouco dessa situação em que você, de certa maneira, tem um pouco poderia dizer um certo abandono das professoras e professores em sala de aula no que diz respeito ao uso dessas tecnologias. Por um lado, as escolas não estavam, antes da pandemia, equipadas devidamente com conectividade, com equipamento e com todas as possibilidades para o uso dessas tecnologias naquele momento. Esse uso se dava muito, e isso as pesquisas do CETIC mostram bastante, se dava muito por iniciativa própria das professoras e professores, inclusive levando seus equipamentos para a sala de aula para desenvolver aulas mais interessantes, dialogar com essa cultura jovem, com essa cultura digital, permitir o acesso a outros tipos de conhecimento. Num segundo momento, quando você tem essa passagem para a educação remota, isso vai se refletir e vai refletir, inclusive, algo que a Andressa, acho que chegou a mencionar na fala dela, é essa pressa e esse atropelamento que é a passagem para esse tipo de ensino remoto sem uma reflexão mais ampla sobre o que significava isso, sobre o momento de repensar isso, de repensar como seria o uso desses dias letivos, o uso desse calendário, como seria seguir ou não esse currículo, quais as possibilidades de seguir ou não esse currículo, enfim, e aí isso acaba se refletindo um pouco nesse aspecto. Eu acho que isso tem que ser entendido de uma forma bastante estrutural, e a partir dessa ausência de políticas públicas que efetivamente deem conta de uma incorporação séria das tecnologias no ambiente escolar, para além desse contexto que a gente vive, porque a ausência dessas políticas, no momento em que acontece a transição, é que fica evidente como elas são precárias, como essas políticas estavam deficitárias no que elas mesmas prometiam entregar, né? Então, acho que seriam esses comentários com relação à primeira parte. Obrigada, Jamila. Passar para o Matheus, por favor, 3 minutos. Acho que o primeiro bloco, que diz respeito ao preparo, eu penso que cai naquela coisa do letramento digital, do tempo de formação para isso, da própria maneira como a tecnologia havia sendo utilizada, a desigualdade, tudo isso diz respeito, para mim, à maneira como a pressão para que os professores consigam atender às necessidades dos estudantes nesse momento de pandemia, e a gente está vendo experiências muito interessantes aqui na Secretaria, que a implantação de um diário digital é objeto de polêmica, né? Tem diretor que diz, olha, tem professor que diz assim, eu não sei mexer nisso, eu não sei. Implantem isso quando a minha geração sair da escola, porque nós temos dificuldade. Então, tem uma série de coisas que envolve essa relação de ensino remoto, tá, nesse momento.
Com relação à câmera de reconhecimento facial, é um projeto que foi implantado na Bahia recente, né, nos últimos 4 anos, se não me engano, no governo passado, do governador Rui Costa, e tem um exercício foi implantado a título de segurança. As câmeras de reconhecimento facial têm dado um resultado muito interessante para promover a segurança, principalmente em lugares públicos, em vias importantes, etc. Enquanto tecnologia, o uso dela, ela tem um limite entre o fazer o bem, como vem acontecendo, e fazer o mal. O perigo é a ética, o uso ético disso. É você dispor dessa informação que você tem das ruas para usar contra a sociedade. Para mim, há um risco muito grande do uso desse tipo de tecnologia. Aqui na Bahia, até aqui, não há problema dessa natureza. A sociedade tem encarado como uma coisa muito interessante e tem provocado resultados grandiosos. Houve uma discussão, aí importante para o tema, do uso dessa tecnologia nas escolas, mas não com um caráter, mas não de segurança apenas. Claro que também ia colaborar com a segurança, mas era uma tecnologia integrada, uma solução tecnológica que visava fazer com que o ingresso de professores, da equipe de servidores da escola e de estudantes servisse automaticamente como presença da escola. Ponto, né? E para os estudantes também, para comunicação com a família. Então, era uma maneira imediata do pai saber que, olha, deu 7 horas, meu filho não saiu de casa, não chegou a mensagem da escola dizendo que ele não está na escola, meu filho não foi para a escola, saiu de casa para ir para a escola, mas não foi para a escola. É um exercício muito nesse sentido, mas o projeto não foi implantado ainda, segue em estudo. Obrigada, Matheus. Passar para o Vicente. Eu faço eco, acho que os pontos que Jamila e Matheus já comentaram com relação ao treinamento do professor, com relação ao ensino privado, acho que a ausência de políticas públicas para apoiar nesse momento, para viabilizar um letramento digital com um prazo minimamente viável, com a infraestrutura, com os recursos necessários, não aconteceu. Então, o que aconteceu é que os professores foram guerreiros ali e com muito mérito próprio conseguirem trocar a turbina do avião ali com o avião voando, né? Então não havia tempo para parar 1, 2, X meses para fazer todo um treinamento, né, digamos, apropriado, por causa do risco do pai tirar o filho da escola. Então todo o risco econômico existente, né, fez com que isso fosse feito de maneira muito precipitada e sem o cuidado ou o tempo e os recursos necessários, né? E o ponto que acho que teve uma pergunta ali no final que eu vou aproveitar para responder, acho que deixo para os demais responderem os seguintes, que é como a indústria de jogos, acho que apoia a participação da população negra nos momentos de jogos educacionais. Eu atualmente estou vice-presidente da Abra Games, da Associação Desenvolvedora de Jogos do Brasil, e a iniciativa associada à diversidade consiste em um grupo que foi criado para discutir o tema e como é que a gente aumenta essa participação, né, seja de gênero, seja de identidade sexual, de raça e de portadores com deficiência, né, para apoiar e dar visibilidade, né, a esse tema dentro da indústria, dentro dos empresários do setor, né? E uma das principais iniciativas consiste em um selo, né, que é atribuído às empresas, né, por eles terem uma cota mínima ali, né, um percentual mínimo, né, de participação, né, dentro desses itens, desses selos da diversidade. Então, tem sido uma das principais iniciativas, uma iniciativa recente, então, e a gente busca tentar reduzir um pouco mais essas diferenças, que é uma diferença que é comum à indústria global, na verdade. Então, a gente tenta, de alguma maneira, dar visibilidade a essas empresas que fazem esse trabalho, que divulgam, que abrem vagas, né, que promovem
né, a contratação e a equidade dentro do seu time. Obrigada, Vicente. Passar para a Andressa. A gente não vai conseguir abrir outras perguntas, então acho que também, Andressa, na hora que for falar, pode também fazer as considerações finais. Depois a gente passa para o Renato. Obrigada, Olivia. Eu vou ser bastante breve. Acho que a Jamila, o Vicente, o Matheus já falaram bastante. Sobre a questão do despreparo dos professores, né? Forçar o ensino remoto, eu acho que falta formação de forma geral, né? Ainda que o Brasil possa ser expoente e informação para as tecnologias digitais, falta formação de forma geral para os professores, mas falta especialmente condições de trabalho, valorização, insumos, e eu acho que isso faz muita diferença na dificuldade dos profissionais da educação em conseguirem trabalhar nessa perspectiva de educação remota, né? Isso está ligado também a essa questão do apagão dos dados, que acontece em termos de dados de tecnologia, mas também de outros dados, e esse apagão ele não vem sozinho, ele vem por conta de falta de financiamento que toca essa questão da falta de formação e de insumos, né? A gente está, desde 2016, sob a emenda do teto de gastos, a emenda 95, e que tem asfixiado as políticas sociais, inclusive as próprias pesquisas, para que a gente possa fazer diagnósticos que melhorem as políticas sociais. Então, essa é uma questão bastante importante para a gente ter em mente. Sobre os modelos, né, tem se falado um pouco sobre essa questão de precisa pensar em um novo modelo híbrido, que tipo de modelo? Teve até uma pergunta no chat que eu vi que era sobre os modelos, né? Temos que repensar o modelo. Não temos um modelo, né? A própria legislação brasileira e a boa pedagogia mostra que os modelos são feitos pelas redes de ensino, pelas escolas, e eles precisam ser feitos a partir de diagnósticos e participação da comunidade escolar na construção desses projetos políticos pedagógicos e dos modelos educacionais. Então, é preciso que a gente entenda que, de uma vez por todas, que as políticas educacionais precisam ser baseadas em diálogo, em diagnósticos e com o fim das realidades com os estudantes, com os professores. Se a gente não fizer políticas com participação, a gente vai continuar patinando, independente do cenário político e econômico que a gente estiver vivendo. É isso, muito obrigada pelo debate, acho que a gente tem bastante riqueza aqui para seguir aí nos próximos passos juntos. Obrigada, Andressa. Renato? Bom, quero registrar aqui que a gente não pode passar uma fala falando sobre ensino sem retomar o patrono, Paulo Freire, né? E lembrar que uma das crises educacionais pelas quais a educação no Brasil passa decorre justamente da não adoção dos ensinamentos do Paulo Freire, né? Que tem muita ligação com essa última fala da Andressa a respeito da participação. Se você não considera a turma para quem você está lecionando, se o governo não considera o corpo de discentes para quem ele vai direcionar os seus ensinamentos, é inviável que essa educação possa ser bem sucedida. Né? Quero ressaltar também a questão da contratação de pessoas negras, não só no mercado de games, né, para esse tipo de abordagem mais lúdica, uma eventual gamificação no processo educacional a favor do engajamento, mas também de pessoas negras para darem aula, pessoas negras na gestão da educação e maior diversidade em todos os níveis do processo educacional, incluindo a participação também de pessoas analfabetas, né? A participação de pessoas que tenham também uma demanda por conhecimento, que vão lidar, por exemplo, com áudio pela tecnologia, com vídeo pela tecnologia, e que deveriam também não estar sendo absolutamente menosprezadas nesse campo. E, enfim, fazer um último registro aqui nesses últimos segundos de que a questão racial não pode ser tratada no processo educacional só como uma opção, né, como um incremento, como algo adicional. Tem que ser algo estruturante, tem que ser visto como um objeto de preocupação e com primazia em todo o processo educacional, desde a formação das equipes que vão trabalhar com os temas, que vão pensar os temas,
até que no objetivo, na ponta de quem vai receber essa educação. É isso, muito obrigado. Queria agradecer muito a todo mundo. A gente, infelizmente, a gente tem muitas outras perguntas, mas infelizmente a gente não tem tempo. De qualquer forma, eu vou ver se eu pego essas perguntas e encaminho para os palestrantes, para as palestrantes, para que vocês saibam, né, do debate. E a nossa ideia também é que a gente possa pegar essa discussão, sistematizar para seguir com esse debate, né, junto a outras discussões que a gente tem feito sobre esse tema. Então, queria convidar vocês a todas e todos, agradecer muito e convidar para seguir as redes do Intervozes, também da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, onde a gente vai disseminar outros materiais para dar continuidade a esse debate. Enfim, e queria também convidar quem quiser participar do Special Chat que acontece agora depois. Eu acho que tem um link aí eu não estou acompanhando o YouTube, mas já deve estar com o link aí para vocês nos comentários do YouTube. E também queria a gente está falando, eu achei muito importante esse debate, a gente ter avançado, inclusive nessa questão dos potenciais, tanto discriminatórios quanto para diminuir as desigualdades das tecnologias, e queria também divulgar aí para vocês no chat um documento muito importante que fala sobre a questão dos impactos raciais discriminatórios das tecnologias, que eu acho que é um debate essencial para a gente quando a gente está falando da educação à distância. Se a gente puder compartilhar também no chat, eu agradeço muito. E também queria agradecer a toda a organização do FIB e, enfim, convidar todo mundo para seguir nesse debate. Muito obrigada, gente.